discípulos, depois que Jesus volta ao céu, eles ficam praticamente com as palavras, eles não têm livro do Novo Testamento. Não, 400 anos depois, o Novo Eles Testamento. começam a escrever. Na verdade, entre os discípulos, por isso também o Apocalipse se justifica bastante pelo seguinte: os discípulos receberam a mensagem, eles foram escolhidos, né? Mas eles não deixaram o judaísmo. Eles tentaram converter os judeus durante anos. Foi depois de 350 para frente que o cristianismo começa a se desgarrar dessa tentativa de converter judeu e começa a ser uma religião independente. Até então ela estava embutida no judaísmo. Eles queriam que o povo escolhido reconhecesse o Messias enviado. Foi mais de 300 anos de luta daqueles homens tentando fazer o judeu aceitar que Jesus era o Messias prometido. A salvação de Paulo foi importante. Existe uma briga teológica entre essa questão do apostolado de Paulo. Alguns teólogos dizem que nenhum discípulo precisou afirmar o seu discipulado. Eles foram escolhidos diretamente por Jesus. Foi Jesus que chamou e eles eram apóstolos. O único que não foi escolhido diretamente por Jesus foi Paulo. E Paulo de vez em quando vinha aqui dizer: eu também sou apóstolo como vocês. Ele apareceu para mim, eu recebi não de homem, recebi dele. Ele tinha que de vez em quando, porque a igreja não o aceitava muito bem. Na escolha, quando morreu Judas Iscariotes, na escolha de Matias, aquilo não foi uma eleição do Espírito de Deus. Aquilo eles lançaram sorte, costume judeu. E a sorte caiu em cima de Matias. Mas Matias ficou meio desqualificado, porque não aparece ele nos 12. Caiu a sorte. Quem pegar o pauzinho menor, 3 pauzinhos. Quem pegar o menor é o escolhido. Caiu em Matias e ele ficou. Mas a igreja não aceitou muito bem. Aí Paulo vem para o Evangelho chamado por Jesus. Precisava Paulo ali, porque de todos aqueles judeus convertidos, agora 11, né, contando Matias, que não fez muita coisa, eles tinham dificuldade de sair do judaísmo. Aí Paulo vem com o conhecimento do judaísmo, lei e graça, né, e começa a ter conflito. Ele discute com Pedro, tem que ir lá fazer o concílio em Jerusalém para ver o que vai pedir dos judeus, que ele queria impor tudo. Ele queria que os judeus guardassem sábado, que os judeus cumprissem as festas, guardassem as luas novas, o gentil queria que eles não comessem carne de porco, eles queriam impor tudo isso. Aí eles fazem o concílio e lá são 3 coisas que são proibidas. 4, né? Fornicação, prostituição, alimento sacrificado a ídolos e comer sangue, o sangue do animal, que é a vida. Foi isso que foi decidido em Jerusalém a não se fazer. Daí concordaram todos e disseram: bem, então fica esta doutrina de costumes, né, imposta aos gentios, que não adulterem, que não se deem a fornicação, que não comam carne, a idolatria, que não come a carne, que não comam o sangue, mas nada. E mesmo assim ele continua tendo problema. O Pedro vai dizer, acho que em 2 Pedro 3,15, ele vai dizer: o nosso irmão Paulo, devido à grande sabedoria que lhe foi dada, ele fala de coisas que até nós mesmos temos dificuldades em entender, e que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Então essa chamada dele, né, Jesus aparecendo, ela era necessária, porque esse pessoal continuou sendo judeu. Você não tira o judaísmo de um judeu, é muito difícil. A questão de que Jesus veio pregar a salvação, aí depois Paulo ele vem trazendo para a igreja uma série de doutrinas diversas que Cristo não ensinou. Aí ele começa a dar os parâmetros para a igreja, e que muitas igrejas hoje
pega isso, implementa mais um monte de coisa. Esse é um outro probleminha que nós temos nas Escrituras. Muitas das coisas que Paulo ensina é costume, é cultural. Por exemplo, a mulher. É por isso que para ser cristão, você precisa ensinar, aprender e praticar o que Jesus ensinou. Porque eles tinham dificuldade. Quando Paulo fala do véu, do cabelo, ele diz que ele não quer que a mulher abra a boca na igreja. Essa doutrina não é de Jesus. Era costume da época. No Evangelho da Nova Aliança não existe diferença entre homem e mulher. Eu não posso ter isso como base de doutrina. Porque se eu tiver que usar isso, ele é bem claro na linguagem original, então eu não permito que a mulher fale na igreja. A mulher não pode nem dar glória a Deus na igreja. É isso que ele está dizendo. Que ela fique calada. E se quiser aprender alguma coisa, pergunte em casa para o seu marido. Imagine que fardo é esse? Nenhuma. E o pior que o pessoal pega uma parte, aplica e o restante... Mas porque eles não conhecem isso. O Novo Testamento, como nós temos, ele foi organizado por Atanásio, um pai da igreja, 400 anos depois de Cristo. Porque haviam vários evangelhos, mais de 60 espalhados, cada um escrito ao seu modo. Atanásio escolhe os 27 livros, que tinha como você ensinar uma doutrina tanto do Velho como do Novo dentro do Evangelho, separa e pede para que canonizem, para que façam uma investigação para ver se ele passa ou não passa no teste. Antes era tudo baseado no Velho Testamento. Você tinha que ler a lei, interpretá-la e fazê-la cumprir em Jesus. Era uma dificuldade. E não tinha capítulo e versículo. Não havia capítulo e versículo. Só podia ensinar quem realmente soubesse, conhecesse. Não existia pregadores todo mundo. O que os pregadores novos convertidos pregavam? Eles não pregavam teologia como prega Paulo, João e Pedro. Eles não tinham essa condição. Eles pregavam a necessidade de perdão, o plano de Deus revelado em Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Sem lei, sem ritual, sem nada. Porque não tinha base também. Não tinha base. E não era mais necessário. Quando Cristo veio, ele diz, não precisa ter igreja. Ele fala isso para a samaritana. Não é nem aqui nem lá. É no coração. É como eu disse esses tempos para vocês. Se nós encontrássemos um apóstolo e fôssemos perguntar para ele, qual que é a tua igreja? Qual é o nome da tua igreja? Ele diz, nós não temos igreja. Onde que é o templo de vocês? Nós também não temos templo. Onde é que vocês fazem o sacrifício? Nós não fazemos sacrifício. Mas vocês não têm altar? Não temos altar. E quem é o sacerdote? É Cristo. E onde é que ele está? Está no céu. E como é que vocês oram? Oramos para ele. Não bateria com o que nós temos hoje. Isso é o cristianismo. A ideia de Jesus era incutir na mente do ser humano a necessidade de salvação, o plano oferecido por Deus através dele, que amassem a Deus acima de tudo, o próximo como a si mesmo, e continuassem levando essa mensagem de salvação sem denominação. Universal, a paternidade e o amor universal de Deus sobre as suas criaturas. Essa era a intenção do Evangelho. É por isso que ele ensina. Eles têm pessoas que comandam, eles gostam de mandar um no outro, tem os sacerdotes, gostam de sentar nas cadeiras. Entre vocês, ele diz, não vai ser assim. Vocês não têm, vocês são irmãos. Então ele pretendia um caminho diferenciado. Mas os irmãos tiveram essa dificuldade. Parece que é uma dificuldade universal. Universal. O ser humano é universal. Isso. E foi isso que Jesus veio libertar. Foi por isso que ele falou, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Paulo, quando ensina a igreja de Corinto, ele fala: por que vocês não foram libertos? Por que vocês deixam o homem dizer não toque, não pegue, não faça, não olhe, não experimente? Falou, isso não existe. Você precisa ter um comportamento diante de Deus, mas você é um homem livre. Mas a humanidade tem isso por causa da técnica de confinamento, que foi sempre aplicada pelo homem. Um rebanho sem um mestre, sem pessoas que dirijam, não vai para frente. Precisa alguém puxar, mas isso não é cristianismo, isso é religião. Cristo também não aceitava glória para ele, só ao Pai. Só ao Pai. Não era, ele não aceitava. Tentaram pegar ele para ser rei, ele não quis. Falaram de bom mestre. O reino dele, como ele diz, era de outro mundo, né? Mas nós não entendemos isso. E a igreja, se você for analisar o Evangelho de Cristo, a igreja começou fora, ela não conseguiu libertar-se disso. Foi com muito custo, porque não era para criar essa sociedade dominadora. Mas aí foi indo e chegou até nós. Você disse que a igreja começou a pregar o cristianismo, independentemente do judaísmo, uns 350 anos Depois. Mas ali Pedro e Paulo eles já estavam tendo assim, aquele ensinamento que o evangelho era para os gentios também. Como é que foi isso? Uma coisa você tem que converter um judeu ao cristianismo e brigar com ele a questão de costumes, doutrina e tudo mais. Outra coisa é um gentio que não tem nada de judaísmo. Foi por inserir o judaísmo nele para depois se converter. Não, na verdade foi isso que eles decidiram lá em Jerusalém no concílio. Vamos exigir desse gentio que não pratique idolatria, que não seja adúltero, que não coma sangue, que não coma coisas sacrificadas. 350 anos depois, né? Não, isso antes. Não. Logo que a igreja começou a crescer, no primeiro século ainda, né? Então, dos gentios seria isso. Isso mais ou menos, pastor, quantos anos depois de Jesus ter subido ao céu? Logo depois do Pentecostes, uns 60, 90 dias depois do Pentecostes, porque o Pentecostes, ele não aconteceu na casa dos Marcos, era Elias Marcos, a casa onde eles se reuniram para esperar o Pentecostes. Eles foram cheios da graça ali, e dali eles foram ao templo, onde estava sendo realizada a festa de Jerusalém, eles foram pregar lá. Porque a mensagem, ali se cumpre uma coisa que a igreja espera, que diz que vai ainda ter um avivamento e será derramado o Espírito sobre toda a carne. Ali no Pentecostes cumpriu-se, porque aquele Espírito, enquanto caía nos 120, ele caía no mundo inteiro sobre todas as vidas que estavam dispostas a aceitar a palavra, preparando já a terra para receber a nova aliança. Então eles saem dali, né, cheios do Espírito Santo, e eles pregam na festa, porque não estavam os judeus. A casa de Marcos não era uma rua principal perto do templo, a casa dos Marcos, que Marcos era sobrenome, né? Não há um significado espiritual para esse tempo de 60 dias? Não, porque segundo a história, a patrística, né, a história da igreja, um mês depois que eles foram cheios do Espírito, porque quando isso é o seguinte, a igreja esperava, a igreja ela estava acostumada a se retrair, porque como ela tinha um Deus poderoso em Cristo Jesus, o Senhor poderoso, que fazia milagres, que podia vencer o maligno com o sopro da boca, e não fazia, aceitava todas as injúrias, todas as afrontas, era resignado, sofria, ensinava a amar e perdoar, a igreja estava meio coagida. Quando tinha o mestre ainda, de repente eles prendem esse mestre, né? Esse mestre morre. Olha a decepção dele. A gente vê isso quando os 12 discípulos vão indo para Emaús. Diz, olha, ele estava aí entre nós, fazia tantos milagres. Hoje já é o terceiro dia e nós esperávamos que ele ressuscitasse. E Jesus repreende, diz, nécios, né, tardios em compreender. Não estava escrito que convinha que o Cristo padecesse? Então, eles recebem isso, né? Quando eles recebem o Pentecoste, para eles, a história conta que para eles foi uma explosão. Nós não podemos medir a alegria e a transformação que aqueles homens e mulheres
tinham mais mulheres do que homens, inclusive, receberam quando da ressurreição. Porque eles mesmos ficavam assim: será que ele vai ressuscitar mesmo? Ele falava, mas nas dúvidas, como nós temos hoje, será que ele virá mesmo? Às vezes ele diz: puxa, será que ele vem mesmo? Né? Então eles estavam com medo. E os romanos já disseram: nós vamos colocar a guarda para que não roubem o corpo. Então a maior esperança deles era essa ressurreição. Aqueles milagres que Jesus fez em vida, que curou, aquilo não significava nada, porque tinha de vez em quando um lá que fazia. Eles estavam fixados na ressurreição. E naquela manhã radiosa, quando eles recebem a notícia que o Cristo, aí eles acabaram, eles perderam até a noção de quem era. E conta a história que daquele momento em diante, né, eles esqueceram de todos os princípios que deveriam ensinar. E começam a ensinar a vitória da ressurreição em Cristo, que contrapõe-se ao Império Romano, a toda a sociedade da época, e dá a eles uma prova de verdadeiros, porque eles eram desprezados por tudo e por todos. Aí acontece o Pentecoste. Quando acontece o Pentecoste, eles acham que eles são o dono da paçoca. A história conta que os boatos, que aqueles judeus ficaram insuportáveis. O Senhor deles disse que ia ressuscitar e ressurgiu. Disse que ia mandar uma porção de poder e mandou. Eles ficaram soberbos, diz a história. Porque era eles que mandavam. Todo mundo tinha que obedecer o que eles determinavam. E cumpriu-se. É como nós sendo arrebatados. Nós não falamos que ele vinha buscar, vocês não creram, né? Agora fique aí, seus ímpios, sofrendo. Isso é uma coisa do ser humano. Eu não te falei que ele vinha? Eles ficaram nesse êxtase. E diz a história também que eles focalizaram a pregação na vitória. Eles centralizaram a pregação dele na pessoa de Jesus ressuscitada e no derramamento do poder. Eles esqueceram daquela amizade, perdão, tolerância. E nesse ímpeto dessa graça recebida, o que não era para eles fazer, eles fizeram. Começaram a criar regras, e quando viu, estava organizada a igreja. Lógico, não é o que nós temos hoje, um absurdo, mas não era nem para ser assim. Era para eles serem como foi Jesus, pregar como Jesus pregou, viver como Jesus viveu, para dizer assim, sorrir como Jesus sorriu, amar como Jesus amou. Era para ser assim, não era para ter chefe. Você manda aqui, eu mando lá, eu mando acolá. Era para ser universal. Porque o sistema, ele precisa de regras para ser administrado, e ele te envolve em situações desagradáveis. E isso foi assim por 350 anos. Foi quando... Vocês nunca ouviram falar na igreja copta? Ou já ouviram falar? A igreja copta é a igreja mais velha, a igreja cristã mais velha do mundo. Ela foi organizada em 66, 67 depois de Cristo. Ela foi organizada pelo apóstolo São Marcos, que sai de Jerusalém e vai para o Egito. Ela é a igreja do Egito. Ela é chamada de igreja cristã ortodoxa, mas não pertence nem à católica nem à católica ortodoxa. Ela é independente. É a única igreja cristã do Egito, a mais antiga do mundo, e foi, segundo a tradição, quem a organizou foi São Marcos. Ele se afastou e levou o evangelho lá de uma forma que ele entendia ser diferente. Daqueles lá ficaram 6, que daí se reuniram e levaram mais avante a igreja, que depois ela caminhou bem, com algumas coisas que não deveria ter, né? Mas caminhou até que fez um pacto com o Império. Aí quando ela passa a ser do Estado, aí o negócio abacalhou mesmo. Aí precisava de uma uniformidade. E Atanásio
fez o Novo Testamento, porque como tinha mais de 62 e cada região vivia segundo aquilo que ele tem, de Pedro, de todo mundo, evangelho. Aí o Atanásio faz uma seleção, nós precisamos uniformizar, senão não vamos conseguir ter uma igreja única, já com o pensamento de confinamento, né? Técnica de confinamento, e conseguiu fazer. Está aí a palavra de Deus, né? Mas o que nós precisamos observar é o Evangelho. Jesus passou 3 anos e meio da sua vida pregando o Evangelho do Reino. Isso está bem claro no livro de Mateus. Começa no capítulo 4, após a tentação, já no 5, ele vai ensinando o que é ser cristão, o que é ser salvo. São as bem-aventuranças, similitude, vai toda. Aquilo ali é a Bíblia, é aquilo que nos salva. Nós precisamos embasar e conhecer aquele método de salvação. E depois trabalhar, né, como trabalharam os apóstolos, dentro daquelas ordenanças de Jesus, para não termos problemas. Senão a gente cria sistema como criou o mundo sempre, criou assim. A única coisa que não faz quem estuda enxergar isso não é uma falta de percepção, porque você estudando isso com profundidade, com conhecimento de história, você deduz logo isso. Só que isso não dá lucro, porque o Evangelho não deve dar lucro para ninguém. Ele não deve enriquecer nenhum nem outro, materialmente falando. Ele deve dar condição de salvação e apoio para que os irmãos vivam em união e uma bênção igual a todos. Ele faz o contrário, né? Ele empobrece. Tem que repartir. Mas, então, você hoje segue. Se nós levarmos uma mensagem dessa que nós temos aqui para o ar, nós vamos ter incômodo, sim. A mídia evangélica todinha vai nos perturbar. Esses dias veio um bispo lá falar com o Jô. Eu estava dormindo, não aguentei muito tempo. Mas esses dias que eu digo que faz tempinho já. E ele comentou um pouco de descobertas, de sexto, isso e aquilo. E daí o Jô falou, mas escuta, mas por que vocês são tão atacados às vezes? Até tocou na santa. Aquela vez aquele cidadão lá chutou a santa e vocês não disseram nada. Aí o padre falou, mas a gente não pode falar tudo que a gente sabe. Ele falou, porque daí acabaria tudo, não teria nem evangélico nem católico. Aí o Jô falou, não, agora daí estava lá no finalzinho, falou, marca outra entrevista que eu explico melhor. Mas não marcaram, eu fiquei esperando até hoje, não marcaram outra entrevista. Eu não sei se alguém disse, olha, melhor deixar isso quieto, não mexe com isso. Porque eles têm embasamento bíblico e histórico para reprovar muita ação da igreja protestante. Eles têm. E a igreja protestante teria, se tivesse uma seriedade no que diz, né, uma força no evangelho tremenda para acabar com a religião e oferecer ao povo a salvação em Cristo única e pura. Só que não dá lucro, porque o primeiro passo é você não prender ninguém, é você libertar as pessoas de todo o sistema financeiro, material, científico, político. E não tirar nada de ninguém. Não tira nada. Só apresentar para ele o espiritual. A protestante ela é muito fraca, porque em comparação com a igreja católica, ela tem cabeça. A igreja protestante ela não tem cabeça que responda por todos os protestantes. Então cada um fala o que quer. Então, isso cria uma... Eles não têm cabeça e nem embasamento, né? Se você for entrar em uma discussão bíblico-teológica profunda com um desses homens católicos romanos que estudam, você não sai da introdução, porque eles têm argumento para falar. Você pode falar o que quiser, expulsar o demônio, você pode ficar do jeito que quiser, mas você não tem argumento para discutir. Quantos anos tem guardado na biblioteca de documentos? Eles estudam, né? Eles estudam isso daí há no mínimo 2000 anos. E a gente começou agora. Mas o Evangelho, ele não requer esse tempo para habilidade. Só que precisa ser pregado o Evangelho.
Evangelho não admite judaísmo, irmãos. Quando João vem com aquela mensagem, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, arrependei-vos, produzir fruto de arrependimento, ele pregava aquilo para os judeus. Ele estava quebrando o império judaico ali. Não adianta, ele diz, não digam que tem por pai a Abraão, porque Deus pode suscitar filhos a Abraão dessa pele. Quer dizer, o que Deus prometeu a Abraão, prometeu, não diz respeito a vocês. João estava zerando com o direito do judaísmo. Ele diz, eis aí o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é maior do que eu. É nele que você precisa ser salvo. Ali encerra-se tudo. Por isso que Jesus diz, as profecias, os profetas acabaram-se em João. Não tinha mais aquele direito de pacto, de aliança, de perdão que os judeus trouxeram até o exato momento, encerrava-se ali. Agora a pessoa que propiciaria a salvação a todo e qualquer cidadão era a pessoa de Jesus Cristo, que nos deu o seu evangelho e que foi rejeitado. Então não existe segunda chance para o judeu dentro do evangelho. Existe dentro da lei, até o tempo passado. Falando em profeta, muitos ainda defendem a ideia que Deus já vai levantar ainda vários representantes igual aos profetas que foram levantados no passado, para que seja reavivada essa verdade. O último ele foi culminado em Jesus. Não tem como, se acontecer, Jesus mentiu, né? Porque ele diz que acaba ali, ele diz que a iniquidade se multiplicaria e a fé esfriaria, o amor esfriaria, que quando ele viesse talvez nem achasse mais fé na terra, que muitos foram chamados e pouquíssimos seriam os escolhidos, né? Que aquele que está em pé cuide para que não caia. A religião, ela se firma em 3 fatos, é um tripé: é a culpa, o medo, e a vaidade humana. A culpa, olha só, o pastor ele é bem treinado. Natal está triste, eu sou pastor, eu já fiquei sabendo de alguma coisa, eu chego e digo, daí Natal, o que está acontecendo, o que está fazendo que Deus não está mais te abençoando, a alegria do Espírito Santo, aí aquela culpa, ele está mesmo? Pois é, pastor, né? E é isso, rapaz, tem que se animar e fazer umas campanhas, vir mais para a igreja, orar mais, né? Fazer uns votos com Deus, para que Deus te animar, vai, né? Dá aquele conselho, diz, o pastor quer me ajudar, ele começa a ser religioso, o pastor interessa. Se por acaso ele é um pouquinho mais esperto, ele diz, não, pastor, não, tudo bem, eu estou bem, né? Aí ele ameaça, não, tem que tomar cuidado, o diabo vai destruir tua vida. Você começa assim a lugar com o diabo entra, você já perde o trabalho, já perde isso, perde aquilo, olha teu filho, olha a tua esposa, olha a tua firma que não vai bem, ele ameaça. Aí o medo diz, meu Deus, será que, puxa vida, aí você começa de novo a ser religioso, né? E se você é aquele crente consciente, nem esse não escapa. Não, pastor. Ou aquele crente poderoso, não, comigo ninguém pode, o diabo está aqui, ó, embaixo do meu pé. Então ele falou, cuidado para que você não caia, o diabo quer te laçar, Deus já falou comigo, orando por você eu senti isso, olha o que Deus falou para Jesus e Pedro, você tem que fazer sacrifício, meu irmão, você tem que vir para o templo, ele prende de todo jeito, o caboclo não tem saída. Isso é religião. Mas Jesus não veio para fazer isso. Porque se você não fizer o que você tem que fazer para Deus, porque você sente prazer, porque Deus está no teu coração, o fato de eu pedir, de eu determinar, te dar a receita, não vai te levar para o inferno, mas porque você vai se tornar um religioso. Por isso Jesus diz, vocês andam pelos mares, por terra, quilômetros e quilômetros para fazer um novo convertido. Depois que converte, vocês tornam ele, irmãos, eu sempre digo, isso é muito pesado. Vocês tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Jesus está dizendo, vocês gastam com evangelização e vai para o inferno eles, junto com vocês todos. Porque vocês já são filhos do inferno.
e vocês vão deixar esse cidadão 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Ele fala isso para os religiosos, aqueles que estão... Então ele queria livrar a igreja disso. Por isso o Apocalipse vem para calçar e dar ânimo para essa igreja suportar fiel. Fiel é na palavra de Jesus. Se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, sereis meus discípulos. Se não, não. Se você inventa qualquer coisa que você pregue fora do Evangelho de Cristo, é outro Evangelho. E diz o texto sagrado que seja anátema. Seja ele o Evangelho da cura divina, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da vitória, o Evangelho que for. O Evangelho é resignação. O Evangelho é perdão, é misericórdia, é dependência de Deus. Isso é Evangelho. Achei o versículo aqui dela. Leia. Em Atos 15, 28, que diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das tais coisas fazeis bem, e se vos guardareis, bem vos vale. Essa é a doutrina da Igreja de Cristo. Na questão de costumes, não existe outra. Não existem outras regras. A regra de testemunho cristão, lógico, testemunho cristão é um testemunho ético de moralidade. Não pode haver sensualidade, não pode haver inveja, não pode haver rancor. Isso é uma coisa que está fora daquele contexto, mas está dentro do fruto do Espírito. Então essas são as regras, outras foram inventadas. Então, aproveitando um gancho aí, é que ontem estava até um irmão, eu discuti com ele no Face, né? Daí ele falando a questão dos costumes, cabelo, pintura, e eu acho estranho porque o povo judeu sempre foi um povo vaidoso, e Jesus jamais proferiu alguma palavra proibindo pintura, proibindo qualquer coisa. Se Jesus não proibiu, o povo era desse jeito. Essas coisas, irmão, o que Paulo ensina quando Paulo fala das santas mulheres? Ele não diz não usem. Ele diz que a vossa santidade não esteja no frisado do cabelo, assim. É para não ser, você se arruma bonitão e vem achando que é o tal. Você vai para o inferno da mesma maneira. Você vem toda despenteada, toda desmaquiada, achando que é o tal. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Você não pode se achar superior ao teu irmão. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Se você que está com uma trave no olho, como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? O Evangelho é isso, ele não foge disso. E você tem as provas. Rebeca, quando foi chamada, Rebeca representa a igreja. Para ela foi levado os presentes. Eles punham pingente no nariz, na testa, na orelha, no queixo. Penduravam para tudo quanto é lado. Isso não era um problema. Se isso não está no teu coração, agora onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso que ele fala, não entesoureis, né? A questão aqui não é uma questão de costume nesse sentido, mas na questão do coração.